Bom dia, meninas, bom dia. Estou muito contente em falar hoje sobre contentamento. Vocês estão chegando aí, Kênia chegando, Vanessa, Noilma, Fernanda. Ai, como é bom, Rafaela. Meninas, como a gente não tem tempo de ficar interagindo, eu vou começar dizendo a vocês que a gente vai ter uma proposta de mudança. Tudo está em ajuste, né? Assim como a nossa vida também. E muitas amigas falaram que estão acompanhando crianças nas aulas online. A maioria de nós está com trabalho remoto também. Então, nós estamos, a partir dessa próxima semana, mudando de 8 da manhã para 8 da noite, tá? Então, nós vamos fazer nosso devocional terças e quintas às 8. E o sábado, a gente pode até esticar um pouquinho, começar às 9, tá? Então, a gente muda terça e quinta, 8 da noite, e no sábado, às 9. Combinado? Então, meninas, depois no final, a gente vai reforçar, vocês me lembrem aqui, a gente reforça, mudando terça e quinta para as 8 da noite e sábado para as 9. Vamos dormir melhor no sábado, né? E quem está com esse compromisso com as crianças não vai se prejudicar. Então vamos lá hoje, abram a Bíblia, caderno e caneta em postos e abram em Filipenses 4. Vamos definir o que é contentamento na perspectiva de Deus. O que é contentamento? Então vamos lá. Eu estou fazendo um resumo muito interessante de um livro que nós estudamos no devocional com Naná. E esse devocional para mulheres foi muito edificante e é importante. Vocês vão perceber comigo como é importante o contentamento em tempos difíceis e em todo o tempo. Mas vamos iniciar sobre a definição. Anote aí. Contentamento é uma profunda satisfação na vontade de Deus. Contentamento é uma profunda satisfação na vontade de Deus. Em toda e qualquer situação, nós vamos ler aqui em Filipenses 4, Paulo nos exorta. Ele começa lá no 4 ao 7. E tem tudo a ver com o fruto do Espírito que nós estamos estudando, que é a alegria, né? Terça-feira voltamos para a alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Queridas, quando aqui no versículo 7, primeiro ele exorta a alegrai-vos, não andar ansiosos, não viver ansiosos, podemos até sentir ansiedade. E depois ele diz, agradeça por tudo, gratidão. E depois ele fala que o que vai nos gerar? A paz de Deus, que vai exceder todo entendimento. E essa paz guardará o nosso coração e a nossa mente. Tem versões aí de vocês que vai dizer os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Olha, se a gente for olhar do ponto de vista até da própria psicologia, a palavra de Deus é completa e vem primeiro do que todo conhecimento. Mas na linha cognitivo-comportamental, que é uma das formações que eu conheço, que eu tenho, a gente entende o seguinte, que quando nós desenvolvemos gratidão ativa, quer dizer, uma gratidão focada naquilo que nós temos, quando nós contemplamos, até nomeamos, até fazemos o exercício que eu sugiro, diariamente listar motivos que temos de gratidão. Produz um estímulo numa glândula que nós temos no sistema nervoso central e essa glândula, ela produz a dopamina. Então, é feito cientificamente essa comprovação de que pessoas mais gratas
elas estimulam a produção de dopamina, que é um dos reguladores neuroquímicos do nosso bem-estar, tá? Então, assim, Deus quando diz que nós devemos dar graças, ao mesmo tempo que também diz peçam, mas agradeçam. Ele diz aqui que o que vai gerar em nós é uma paz que excede todo o entendimento, a gente não tem noção, mas a ciência comprovou, né, que a dopamina, assim como, por exemplo, uma pessoa mais otimista, ela vai estimular o sistema nervoso central a produzir, tá, respostas, porque o cérebro é um resolvedor de problemas. Quando nós jogamos o problema, ele busca a solução. As pessoas mais pessimistas, elas paralisam diante do problema. As mais otimistas, mais positivas, não é que elas vão atrair, não é que elas vão emanar, não tem nada de sobrenatural nisso. Mas, ser otimista, nós estimulamos o cérebro a pensar numa alternativa. Isso é comprovado cientificamente, tá? Então, contentamento é uma profunda satisfação na vontade de Deus, e se a gente vem para cá, isso vai gerar em nós paz. Não andar ansiosos, alegrar-se no Senhor. E são ordenanças. Quando a gente não faz, a gente está indo de encontro a essa vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Outro desafio nosso. Quando nós reconhecemos, como nós lemos aqui, a justiça, o amor de Deus, a graça, a misericórdia, a soberania e a alegria de Deus. Quando nós não ficamos procurando em outras fontes, quando nós buscamos em Deus, nós vamos reconhecer os atributos de Deus, apesar das tribulações. Porque Filipenses 4, Paulo escreve de dentro da prisão. E Paulo consegue, né, nos animar, nos exortar a ser alegres e a estar contente em toda e qualquer situação. Vamos aqui separar uma coisa importante. É que quando nós entendemos e aceitamos que a vontade de Deus é perfeita, vamos entender que eu tenho uma real satisfação, ainda que as circunstâncias sejam adversas, como podem estar sendo agora para nós. Mas eu vou entender que a vontade de Deus é perfeita, isso vai gerar, em qualquer situação, como Paulo exortou, uma satisfação. E eu vou falar para vocês uma frase de Spurgeon, que ela fala exatamente isso. Olha outro grande desafio, meninas. Spurgeon dizia: se tivesse outra situação que fosse melhor para mim, certamente Deus já teria me colocado nela. Por quê? Porque se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, Spurgeon diz, se tivesse outra situação que fosse melhor para mim, Deus certamente já teria me colocado nela. Então, se eu estou na situação que eu estou hoje, e se eu creio que tudo é permitido por Deus, até uma folhinha cair de uma árvore, então o que eu estou vivendo é permitido por Deus. E se a vontade dele é boa, perfeita e agradável, alguma coisa nessa situação é pedagógico para mim, vai gerar essa paz que excede todo entendimento, vai gerar em mim até gratidão, porque, como Fernanda diz, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. É um dos versículos que nós íamos ver hoje, tá? Que está sendo confirmado aqui, está lá em Romanos. Todas as coisas, não são algumas. Eu já passei tantas lutas e eu olho para trás hoje e digo, Deus, como eu aprendi, como forjou meu caráter, como me trouxe mais para junto de Deus. Se a gente tem as coisas fáceis demais, talvez isso não gere em nós contentamento. Gere em nós, sabe o que? Soberba. E quando nós passamos algumas privações, como Paulo, chega em Filipenses, né? Quando ele vai lá na frente, e Paulo diz, lá no 11, digo isto por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. E de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece.
Quando nós temos tudo, primeiro que nós nos distanciamos até da presença de Deus. Isso é constatado. Porque o homem acha muitas vezes que não precisa, né? Que tudo que ele tem é mérito próprio. Isso gera soberba, vaidade no homem e ele começa a se contentar muito com os prazeres da terra. Mas aí vamos lá, queridas, para o nosso resumo do livro sobre contentamento. Satisfação, eu lembro falando agora sobre satisfação, eu lembrei de um corinho antigo, lá da minha conversão, aos 19 anos, que a gente cantava assim. Satisfação é ter a Cristo, não há maior prazer já visto, sou de Jesus e agora sinto satisfação sem fim. Satisfação sem fim. E às vezes a gente vai esfriando na fé. E onde é que a gente vai colocando essa satisfação sem fim? Quais vão se tornando as nossas satisfações? Uma conquista profissional, material, tem que ter um casamento perfeito, aí depois tem que ter filhos, aí depois a gente tem que ter ascensão material. E a gente vai percebendo, como Aristóteles dizia lá atrás, que o vazio do homem é exatamente do tamanho de Deus. Nada preenche. E quando eu falo de satisfação aqui, né, e Paulo de dentro da prisão nos encorajou, aprendeu a ficar contente em toda e qualquer situação, eu me lembro de satisfação aqui do meu pai, que faleceu e que foi uma referência, eu já falei para vocês. Como crente, ele dava um exemplo, assim, quando a gente fazia, pai, como é que o senhor está? Aí ele dizia, estou melhor do que mereço. Eu estou melhor do que mereço. E muitas vezes, quando eu ligava saindo do trabalho, eu ligava para ele. E aí, ele atendia sempre rapidamente. Como é que o senhor tá? Tô bem. Aí ele fazia, eu tô bem, tu tá boa? Eu tô bem, tu tá boa? E ele ficava nessa brincadeira. Eu tô bom demais, tu tá boa? Aí eu fazia, eu tô bem. E aí a gente ficava tempão nisso. Aí depois eu parava e fazia, pai, por favor, deixa de brincadeira, diz aí, tem novidade, como é que as coisas estão? E a gente acabava dando risada. Né? Então, assim, até a Bíblia diz que o rosto alegre aformoseia a alma, mas isso vem de uma satisfação. E essa satisfação, como a gente cantou, vem de Cristo. Então, mesmo na aflição, né, o segredo, como alguém diz aí, o gozo, a paz real, é Cristo no coração. Porque nada que está fora dessa paz que excede todo entendimento vai nos gerar essa alegria, essa satisfação. E aí o que Paulo aprendeu e o que Paulo nos ensinou? Que o viver é Cristo. E ele até comparava, né? Para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Olha, gente, que estágio Paulo chegou. E nós estamos apegadas, né, a essa terra, querendo conquistar e conquistar. Então nós vamos aprender isso. Paulo ensinou que Deus mandou estar contentes, quando ele diz aqui no versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E lá no 11 ele diz, né? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E lá no fim, no 13, ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo aprendeu. Outra coisa que Paulo ensinou. Primeiro, o viver é Cristo, que Deus mandou estar contente. Terceiro, Paulo ensinou o tesouro valioso está nesta paz. Paulo ensinou a submissão à soberania de Deus, quando ele diz, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo ensinou que o espírito contente é adorador do Senhor. Paulo nos ensinou que um espírito contente é adorador, quando ele diz aqui, não andeis ansiosos no 6, de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças, agradecendo a Deus, glorificando a Deus. E aí, preste atenção, meninas, que eu achei isso aqui impressionante. Quando eu agrado a Deus, eu me agrado do que Deus faz.
Faz sentido para vocês? Que para mim faz todo sentido. A questão de aceitar essa soberania de Deus, a submissão à vontade de Deus, é que quando eu agrado a Deus, é quando eu me agrado do que Deus faz, né? E é como Rafaela diz, a alegria do Senhor é que dá força para nós. Faz todo sentido, né, Elce? Então, gente, o contrário disso é o descontentamento, é pecado. Sabe ao que o descontentamento nos leva a pecar? Vamos lá. Murmuração, ingratidão, não olharmos agradecendo o que Deus nos dá, nos leva à inveja, insatisfação, ciúmes. Eu queria destacar aqui um desses pecados que a gente às vezes não quer nem citar o nome. Ah, pecado não quero nem falar nesse pecado da inveja. Nós podemos sentir esse pecado, sim. Esse pecado, a gente quando inveja alguém, a gente não inveja o que o outro tem. A verdadeira inveja é do que o outro é. Quando eu invejo o que o outro é como se eu repudiasse o outro. E quando a gente inveja alguém, a gente nunca inveja, por exemplo, alguém muito em destaque além de nós. Por exemplo, eu não vou invejar, por exemplo, profissionalmente, eu não vou invejar uma ministra, eu não vou invejar uma juíza, né, que se destaca no Brasil inteiro, se eu sou uma advogada. Eu posso invejar alguém que é mais ou menos do meu nível. E aí isso vai gerar, sabe o que? Muitas vezes, rixa, falatório daquela pessoa, desejar o que a outra faz, o que a outra tem. E sabe o que eu estou dizendo? Deus, eu não estou contente com a tua vontade. Eu queria o que tu faz na vida do outro. Eu queria ser o que o outro é. Eu queria fazer o que o outro faz. Então, tu não sabe, Deus, conduzir minha vida, não. Porque se tu soubesse conduzir minha vida estava muito melhor. Aí, onde é que vai aquela frase de Spurgeon? Se tivesse outra situação que fosse melhor para mim, certamente Deus já teria me colocado nela. E se eu digo que eu aceito a vontade de Deus, né, que eu sou submissa à soberania dele, como é que eu vou sentir inveja do que Deus faz, do que Deus dá para a vida do outro, se Deus tem propósito para cada vida? Então, queridas, além da insatisfação, tem pessoas que viram também um insatisfeito crônico. Se queixa, murmura, reclama de tudo. Aquela pessoa que você nem gosta de estar junto. Olha só, né? Parece o porco espinho, que ninguém quer chegar junto, porque assim, ou fala mal da vida, ou fala mal dos outros, fala mal daquilo que Deus não deu. E aí, às vezes, muitas vezes, Deus conhecendo o nosso coração, eu até penso, sabe, que Deus, assim como um filho, a gente diz assim, não, sabe a coisa, eu sei que você quer muito isso, mas você não está merecendo. Deus pode, muitas vezes, para nos exortar a ser filhos obedientes, Deus pode dizer, não, você não está pronto para ter isso, não. Você está reclamando demais, você não está tendo gratidão. E aí, queridas, esses pecados tiram a paz e o descanso da nossa alma. Nós começamos a ser essa mulher murmuradora, ingrata, invejosa, insatisfeita, ciumenta. E isso vai roubar a nossa paz, o nosso contentamento e o descanso da nossa alma, porque nós não aceitamos o que Deus está fazendo em nós. E a gente tem que lembrar que em amor, Deus só planeja o melhor. E tudo para a sua glória, não para a nossa. Se nós nos alegrarmos, como a Bíblia diz lá no Salmo 37, agrada-te do Senhor e Ele satisfará, concederá os desejos do teu coração. Agrada-te, pois, do Senhor. Alegra-te, contenta-te no Senhor. Satisfaz-se com o Senhor. Em tudo dai graças. Não andeis ansiosos. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez, Paulo exorta, alegrai-vos. Para a gente não tornar, né, uma mulher azeda ou amarga, amargurada, descontente.
Às vezes até isso faz com que a nossa casa nem seja uma casa acolhedora. Olha, gente, interessante, na biografia de Abraham Lincoln, é constatado na biografia dele que, apesar dele ter sido um grande estadista, a mulher tinha um temperamento tão ranzinza, tão descontente, que ele trabalhava até altas horas para não vir para casa. Olha que triste. Ela era tão descontente que ela chegou a armar barraco e constrangê-lo em público. Todos sabiam. Ela não se dava bem com a família dele. Era uma coisa assim notória, está na biografia dele, como a mulher ela era destemperada. Então, né? E às vezes a gente pode dizer, não, Josi, eu não sei, eu não sou nem parecido com isso. Mas vamos ter cuidado com esse pecado, querido. E aí vamos lá concluir. Temos só mais 7 minutinhos. Lembrar também que Deus está no controle sempre. Sempre Deus está no controle. Ele não nos deixa no barco à deriva. E quando nós somos contentes, nós não nos vitimizamos, não viramos aquela coitadíssima que vive se queixando. A gente não é vítima, a gente é protagonista do que Deus está realizando em nós. E não precisamos ter tudo. Ah, Josi, é muito fácil você dizer isso, porque você deve ter tudo. Ai, que não. Né? E quantos anos teve áreas na minha vida, minhas amigas aqui sabem quantas áreas da minha vida nós orávamos juntas e eu não via resposta, ano após ano após ano. E ainda assim eu dizia, ai, inimigo, você pensa que eu vou me calar? Você pensa que eu vou me entristecer? Eu não. Eu vou viajar, eu vou ter minhas amigas, eu vou servir ao Senhor no que Deus quiser, no que Deus me chamar, para casais, para mulheres, no que Deus quiser, lavar banheiro da igreja, o que Deus me chamar a fazer, eu faço, porque a alegria do Senhor é a minha força. E no tempo certo, Deus pode mudar a minha história. E Sânia, não sei se Sânia está no nosso grupo, mas Sânia sabe que uma vez ela veio aqui e tudo aquilo que eu esperava em Deus era materializado, estava tudo ali já esperando, dizendo, Sânia está esperando a hóspede, né? E depois Deus mandou a minha filha. Então, queridos, Deus faz tudo no tempo certo. E precisamos estar nessa gratidão, nesse contentamento. Nós precisamos estar firmadas nesse amor inabalável. Inabalável. É um amor que Deus tem inabalável por nós, queridos. Aí vamos pensar para concluir. Quais as fórmulas para a gente estar firmada nessa rocha, sustentadas nesse contentamento e longe daqueles pecados? E como é que a gente pode agradar o Senhor e Ele satisfazer os desejos do nosso coração? Vamos lá para as perspectivas corretas? Primeiro, colocar nossos pecados como um fardo para o Senhor carregar. Lembra que Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Toma o meu fardo, que é leve, me dá o seu fardo pesado. Então, Josi, eu tenho alguns daqueles pecados em mim. Eu não torno minha casa acolhedora, porque eu realmente fui me tornando azeda ou amarga. Deus está querendo transformar este sabor da nossa vida. Troca o fardo com Ele, começa a orar por isso. Segunda perspectiva, adequar nossos desejos às nossas condições financeiras e não o contrário, tá? Viver contentes com tudo que tendes, como Paulo diz. E às vezes a gente quer mais, se endivida, leva a família a viver endividada. E isso, queridos, vai trazer pecado sobre pecado, até dar mau testemunho, porque a gente quer mais, ou às vezes gerado até por aquela inveja, porque o outro tem, aí eu tenho que ter. Terceira perspectiva, buscar excluir os desejos ímpios do nosso coração em oração. A todos esses desejos que não agradam a Deus é o fardo pesado. Troca em oração com Deus. Reconheça hoje o que é que está tirando o seu contentamento, sua satisfação. E comece a orar, a interceder diariamente por isso.
A outra perspectiva, a quarta perspectiva correta, preencha o coração com os desejos de Deus. Começa a pedir, Senhor, o que é que tu quer que eu faça? Senhor, o que é que tu deseja que eu faça? Certamente, os desejos de Deus estão fincados na vontade boa, perfeita e agradável de Deus. E assim a gente vai conseguindo extrair, retirar de nós aqueles pecados da inveja, da ingratidão, que gera insatisfação, da murmuração, que nos leva à contenda. E lembrem que o nosso processo é durante toda uma vida. Esse nosso processo de trocar as perspectivas, de trocar o fardo com Cristo, é toda a nossa luta aqui na Terra, na nossa caminhada de uma mulher cristã. É persistir, é reconhecer, é pedir a Deus, onde é que eu estou me distanciando de ti, da tua perspectiva correta. E os olhos, como está lá no Salmo 121, o salmista nos exorta, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar nossos pés. Né? Então, devemos estar com os olhos, como está lá no Salmo 121, fincados no alto. É de lá que vem a restauração, o renovo, o contentamento, a paz que excede todo entendimento, a alegria, né, que vai guardar, a paz que vai guardar a nossa mente e nosso coração. Porque a partir do modo como nós pensamos, sentimos e agimos, né? Como eu dizia a vocês, nosso sistema nervoso central é maravilhoso. Nós podemos, tanto na nossa psique, produzir sintomas, nos adoecer, como também nós podemos produzir estratégias. E Deus está nos dando e nos dá toda a estratégia de vivermos nas perspectivas corretas. E aí, querida, sabe o que isso vai gerar em nós? Humildade, como gerou em Paulo. Unidade com Deus, gratidão a Deus, amor. E aí nós vamos estar contentes, como Paulo diz lá no 11, ele diz, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E no 13, ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Não é em mim, não é na sabedoria humana. E aí eu queria que nós pensássemos que no fluxo da nossa vida vamos ter muitas aflições. Está lá em João 33,16, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu até pensava esses dias, escutando tantas pessoas com tantas aflições, isso gera até em nós gratidão, porque a gente olha a nossa vida e faz, meu Deus, como está tudo em paz. Mas eu escutando tantas coisas, eu terminei um dia, no final, à noite, pensando, meu Deus, parece que o versículo, no mundo tereis aflições, foi para 2020, que tantas aflições, mas tende bom ânimo, queridas, que gratidão gera contentamento, e contentamento gera gratidão. E gratidão nos ajuda até a produzir dopamina. E nós vamos poder cantar aquele corinho, né? Vamos terminar cantando. Satisfação é ter a Cristo, não há maior. Prazer já visto, sou de Jesus. E agora sinto satisfação sem fim. Vamos orar? Senhor, gera em nós essa satisfação, esse contentamento e extrai de nós tudo que está tirando a nossa comunhão e unidade contigo. Que possamos dizer em toda e qualquer situação e circunstância, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, Senhor, guarda a nossa mente, o nosso coração, nossos comportamentos, para que possamos não nos tornar azedas ou amargas, mas que possamos, Senhor, ser doces ao Teu paladar, para a glória do Teu nome. Oramos agradecidos por esta manhã e por esses desafios que Tu nos lançou, em nome de Jesus. Amém. Meninas, o tempo voou, tem sido maravilhoso estar com vocês. Eu durmo feliz, acordo mais feliz ainda, porque sei que vou estar aqui com vocês. Tenho aprendido muito de Deus. Gente, nós já estamos, né, no fruto da alegria, terça-feira, 8 da noite, nós vamos para o fruto da alegria. E é interessante como nós já avançamos, sabe?
nesse livro. Já estamos quase na metade dele. Então, lembrando, repassem para as amigas que vocês convidaram. A gente muda a partir de terça para as 8 da noite, 20 horas, tá certo? E aí, então fica terças e quintas às 20 horas. E o sábado a gente vai dormir um pouquinho mais, vai ser às 9 horas. Combinado? E sempre eu estou deixando lá no YouTube, porque vocês podem pegar de lá. Até convido vocês, se inscrevam, que assim a gente vai poder abençoar mais. Se inscrevam lá no canal que é nosso. E aí vocês podem pegar de lá e mandar pelo WhatsApp para aquelas irmãs, para a mãe, para tias que não tem Instagram, tá bom? Por isso é o objetivo de estar lá no YouTube, que é fácil, fácil. A gente chega de lá, passa para o WhatsApp e abençoa outras que não tem. Terça, às 8 da noite, se Deus permitir. E caderno e lápis na mão. Depois eu quero a foto dos cadernos de vocês, tá certo? O meu é da Jolie. Vou mandar para vocês também. Tem um caderninho apostos, porque Deus tem nos desafiado para a gente guardar isso como um marco na nossa história. Que no meio da tempestade, nessa pandemia, Deus nos desafiou a estar no barco com Ele. Até terça, se Deus quiser.